E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O Deus dos Hacks retornou para o mundo moderno. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia mostrando um estudante da Universidade de Medicina Chinesa, ficando surpreso com a aparência de um cara que apareceu do nada na sua frente. Ao mesmo tempo, o pingente começou a brilhar, e ele acabou desaparecendo. Assim foi explicado que esse cara de cabelo branco é o protagonista, que retornou ao mesmo momento em que foi enviado para os tempos antigos, e conheceu seu eu atual, e para recuperar sua vida, ele enviou si próprio do presente que era esse estudante para os tempos antigos, para poder viver no presente com todo o conhecimento dos livros e das artes marciais que recolheu nos seus 2.500 anos de vida. Depois mostra um professor dizendo que vai ensinar os 4 diagnósticos da medicina chinesa para o aluno que ficar em primeiro lugar na prova, e ouvindo isso, os alunos ficaram felizes, já que se eles aprenderem isso, eles vão conseguir se dar bem em qualquer trabalho da medicina. Ao mesmo tempo, o prota explica que os 4 métodos de diagnóstico da medicina chinesa se refere principalmente ao observar, escutar e formular, e durante muito tempo foi dito que o único jeito de aprender era por meio do ensinamento do professor, mas os únicos que aprenderam tal coisa foi os alunos que ficaram em primeiro lugar na prova do mestre. E enquanto pensava nisso, um figurante arrogante comprou briga com o Deus dos Hacks, mas ele ignorou o estudante, e vendo isso os amigos dele acharam estranho o fato dele não ter revidado como de costume, e também por estar com o cabelo cinza. Para eles o prota parece mais maduro do que no dia anterior. É claro, apesar da aparência jovem dele, ele tem 2.500 anos, e esse é o tempo que ele viveu até hoje depois de viajar para os tempos antigos. O pingente de jade que ele usava se transformou em uma técnica chamada Aoran depois de viajar. Era um método de absorver a energia espiritual do céu e da terra, e por causa disso ele ganhou longevidade praticando essa técnica. Da antiguidade à era moderna, ele andou por vários lugares e conheceu muitas pessoas, não importando a dinastia e a geração, as guerras e as lutas sempre estiveram ao seu redor. E para poder retornar à sua época sem chamar muito atenção, ele teve que se esconder e evitar muitas interações com as pessoas. Em troca, os livros se tornaram seus melhores amigos, mas mesmo depois de ler todos os livros do mundo, ele seguia sem descobrir a resposta da sua viagem ao passado, e tudo que ele podia fazer era esperar. Depois dessa explicação, no dia seguinte, mostra o prota fazendo a prova e explicando que o pingente Aoran tem outra habilidade, que era uma técnica em que ele possa criar uma biblioteca que não existe, e ali tem todo o seu conhecimento em forma de livros. Esta é a sua biblioteca mental, e ele usou esse hack para fazer a prova. Assim, no dia seguinte, o professor começou a xingar os alunos por ter sido a pior sala, mas nem todos foram tão mal. O figurante arrogante conseguiu 90 pontos. É claro, ao ouvir isso, o aluno arrogante começou a desprezar seus colegas, e ficou pensando que tinha tirado o primeiro lugar, mas destruindo os sonhos dele. O professor disse que o prota tinha ficado em primeiro, ao conseguir tirar a nota máxima. Por causa disso, o mestre falou para o prota passar na sua clínica depois, para ele ensinar os 4 diagnósticos da medicina chinesa para o protagonista. Depois mostra o Deus dos Hacks e seus amigos no festival de uma escola de música, e enquanto seus colegas ficavam maravilhados com a beleza das 2 garotas mais populares daquela escola, o prota disse que uma aura misteriosa rodeia as 2 inconscientemente. Então, se elas fossem dos tempos antigos, elas com certeza se tornariam umas das artistas marciais mais poderosas. Então é uma pena que nessa época, elas só podem ser pessoas comuns. E enquanto pensava nisso, o prota notou que tinha um cara absorvendo energia ao seu redor, e ficou surpreso com isso, já que ele nunca pensou que veria um usuário de aura nessa era. Antigamente, havia uma grande quantidade de energia espiritual do céu e da terra. Aquela época abençoada era perfeita para os artistas marciais de aura, mas com a chegada da industrialização, tudo mudou. A energia espiritual diminuiu muito, e os praticantes de aura foram desaparecendo lentamente, e
hoje em dia os praticantes caíram em um nível tão baixo ao ponto de virar ladrões. É claro para o Prota essa situação onde um artista marcial rouba os pertences das duas irmãs era bem interessante, já que até agora as coisas estavam sendo bem chatas. Por causa disso ele seguiu as duas garotas e salvou elas. E vendo o nível de energia do ladrão, ele viu que o figurante não era nada demais, mas irritado com a forma que estava sendo tratado, o ladrão atacou o Prota, mas ele desviou, e com 2 simples golpes, ele derrotou o figurante facilmente. Então sem saída o ladrão pediu perdão para ele, mas é claro isso não deu em nada, ele acabou sendo espancado do mesmo jeito. Depois, ao ver os agentes de equipe aparecendo, o Prota decidiu ir embora, e levou o óculos de realidade virtual que o ladrão tinha roubado como sua recompensa, já que ele pensou que era um simples óculos de realidade virtual, mas diferente do que ele pensava, o óculos tinha uma tecnologia muito avançada, e uma das duas irmãs viu que foi ele que levou o item que era importante para os agentes.